nossas vidas essa noite. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Você pode levantar suas mãos. Diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigada, grupo de louvor. Aleluia. Alberto, pode ficar aí? Obrigada. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, os visitantes. Aos pouquinhos o som vai se normalizando. É sempre um grande prazer, uma grande alegria em poder compartilhar a palavra de Deus. E eu entendo que se você veio aqui a esse lugar, é porque Deus tem interesse em falar ao seu coração. Você não veio somente para preencher uma escala do domingo, uma escala religiosa do domingo. Você veio aqui porque o Espírito Santo, Ele quer falar ao seu coração. Amém? Você está pronto para ouvir? Ele quer falar. Você quer ouvir? Então vamos ouvir tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu estava meditando naquilo que eu deveria compartilhar com a igreja da parte do Senhor. E veio algumas coisas. Eu ministrei terça-feira num culto num chá das amigas de mulheres. Ontem eu ministrei lá em Mãe Luísa. E eu fiquei: Senhor, será que a igreja está precisando ouvir sobre essas mesmas coisas? E você precisa estar atenta e sensível às direções do Senhor, para falar exatamente aquilo que a igreja precisa ouvir. Amém? E eu vou ministrar sobre as mesmas coisas. Quem estava em Mãe Luísa ontem? Amém. Tem toda uma outra pregação preparada, mas fica para outro dia. Sabe, amados, tem coisas que nós ouvimos que servem para as nossas vidas como vacina, e outras, elas servem para as nossas vidas como remédio. O som tá bom? O som tá bom? Tá melhorando, né? E quando nós tomamos uma vacina, por exemplo, vacina da gripe, vacina da catapora, qual é o propósito de nós tomarmos essa vacina? É como uma prevenção, não é? Kleber, qualquer coisa eu posso usar o outro, viu? O outro microfone. É melhor? Qual é? Qual o microfone? Porque se você for agoniada feito eu não consigo me concentrar se o som não tiver. Mas tá assim. Não tá? Se você for como eu, olha, melhorou.
Eu tenho dificuldade de me concentrar na pregação, na mensagem, quando o som ele não está adequado para o meu gosto, né? Porque aí, aqui tem vários ouvintes e cada um tem um gosto, né? Tem uma percepção. Desculpa pelo dedo com curativo, não presta atenção. Eu mexo as mãos, mexo muito as mãos, mas não presta atenção nesse dedo com curativo, viu? O Espírito Santo me ensinou algumas coisas bem interessantes em relação a esse dedo. Eu perdi uma unha do dedo e essa unha precisou ser costurada no dedo. Está cheio de ponta aqui esse dedo. E eu fiquei pensando, se uma unha ela é importante para um dedo, na verdade importante para a minha vida, porque algumas coisas eu fiquei impossibilitada de fazer por conta de uma unha. Por que é que você acha que você não é importante? Porque se uma unha ela é importante para um dedo, que de lá você. Então você é importante. Você é precioso, você é preciosa no corpo de Cristo. Amém? Então vamos lá. Algumas vezes, como eu estava falando, nós precisamos ouvir palavras que vêm como vacina e outras que vão ser como remédio. Uma coisa é certa: todos nós nessa noite precisamos ouvir sobre aquilo que iremos falar nessa noite, sobre aquilo que iremos meditar, refletir na palavra nessa noite. Se chama desânimo. Nós precisamos aprender a lidar com o desânimo. Por quê? Porque é fato que um dia ele vai bater na sua porta ou vai bater na minha porta, se não já bateu. Mas o desânimo, independente se você frequenta uma igreja ou não, o desânimo chega para todos nós. Mas o fato, amados, não é que se o desânimo ele chega, porque a Bíblia diz que ele chega. A Bíblia diz que o dia mau ele chega para todos nós. Mas a questão é como fazer, como agir diante da situação quando ela bate na nossa porta. Vamos deixar aquele desânimo entrar na nossa casa, tomar conta das nossas vidas e nos paralisar, ou vamos deixar ela do lado de fora? A palavra desânimo, quando você separa ela, você encontra um prefixo des, ânimo, não é assim? E esse prefixo des, a gente consegue entender ele quando nós, por exemplo, falamos a palavra desrespeito. O que quer dizer de desrespeito? É uma pessoa que não está andando em respeito. Então, quando nós encontramos a palavra desânimo, podemos entender que significa que não tem ânimo, não está andando em ânimo. E ânimo também, como no significado, se você for procurar no dicionário, vem da palavra animare, da negação animare, que significa vida, movimento, coragem, entusiasmo, vivacidade. Quando o desânimo ele chega nas nossas vidas, a primeira coisa que nós passamos a observar em nós mesmos é a falta de entusiasmo, é a falta de movimento, é a falta de coragem, de vivacidade. É aquela pessoa que você olha, você vê que ela está viva, mas ela parece uma morta-viva. Não é assim que acontece quando o desânimo chega nas nossas vidas? Você quer agir, você quer se movimentar, você quer resolver as coisas que precisam ser resolvidas, mas você não encontra ânimo, você não encontra motivação, você não encontra movimento, você não encontra vivacidade, você não encontra entusiasmo para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. E lá em Marcos, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe, lá em Marcos capítulo 6.
Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 51. Você já abriu? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. Um momentinho, então, já está aqui. Só puxar. Licença, gente. Logo a seguir, menino, sangue de Cristo tem poder. Ajuda ela, Jesus. Eu vou pregar, viu? Marcos capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Isso aqui está falando sobre Jesus, em que ele deixa seus discípulos para embarcar e vai para um monte orar. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e eles sozinhos em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. A palavra prostração, abatimento, acabrunhamento, tristeza, moleza, melancolia, marasmo, exaustão, tudo isso são sinônimos da palavra desânimo. E como eu estava falando, o desânimo ele vai chegar, ele pode já ter chegado, ou ele já chegou, tanto para a minha vida como para a sua vida. A falta de ânimo, a falta de entusiasmo, a falta de motivação, a falta de vivacidade. Mas, amados, Jesus ele já deixou uma instrução na palavra, em que é possível, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do desânimo que bate na nossa porta, é possível sairmos dessa situação que na maioria das vezes o propósito é somente te paralisar, é fazer com que você não avance. Talvez o desânimo chegue por um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, na sua saúde. E algumas coisas elas podem chegar e podem te deixar desanimados. E não foi diferente com esses discípulos. Esses discípulos eles saíram para embarcar. Jesus ele fica em terra, vai para um monte orar. E quando Jesus ele está lá no monte orando, a Bíblia diz que ele percebe, que ele vê que os seus discípulos eles estavam com dificuldade para remar. Você leu isso na sua Bíblia? Jesus ele viu que os seus discípulos em alto mar estavam com dificuldade para remar. Mas havia um motivo, porque alguns daqueles discípulos de Jesus eram pescadores. Então eles tinham habilidade para manusear, a palavra não sei nem se é manusear, para manejar um barco. Eles tinham conhecimento sobre o mar e eles também tinham conhecimento sobre navegação. Então eles não iam para o alto mar ignorantes, ou eles não iam para o alto mar arriscando aquela viagem se não tivesse pessoas dentro que não entendessem sobre navegação. Então os discípulos que estavam naquele barco, alguns deles entendiam sobre essas coisas, mas a Bíblia diz que eles começaram a ter dificuldade para remar. Então essa dificuldade ela vinha de alguma coisa, e não era um problema técnico que estava havendo no barco. Não era porque eles estavam com dificuldade porque eles não sabiam remar, ou então porque eles não tinham estrutura muscular suficiente para remar aquilo ali, não eram fortes o suficiente para aquilo ali. Mas a Bíblia diz que eles tinham dificuldade para remar, estavam tendo dificuldade para remar porque o vento lhes era contrário.
Eu sei que algumas vezes o vento vem contrário para com a tua vida, para te puxar para baixo, para te puxar para trás. Mas eu quero te dizer nessa noite que o poder de Deus, Ele é muito maior do que esse vento, do que essa força contrária que te puxa para trás. Agora, é certo que o vento contrário faz com que você venha a ter dificuldade a continuar fazendo aquilo que você estava fazendo, ou o que você precisa fazer. Mesmo você com experiência, mesmo você com conhecimento, mas quando o vento vem contrário contra a tua vida, você quer agir, mas não consegue. Sabe o que precisa ser feito, tem conhecimento do que precisa ser feito, mas não sabe como sair daquela situação, porque o vento está vindo contrário contra a tua vida, ou pode vir contrário contra a tua vida. E o que fazer? E eu imagino aqueles discípulos diante daquela navegação, diante daquela situação naquele alto mar, como eles não ficaram. A gente vai ver lá na frente, nós já lemos que Jesus, ele chegou a trazer uma palavra para aqueles discípulos, para que eles viessem a ter bom ânimo e não tivessem medo. Por quê? Porque aquele vento contrário que estava vindo contra a vida deles, contra aquilo que eles estavam fazendo, estava trazendo para ele desânimo. Luciana, como é que tu sabe que aquele vento contrário, aquela dificuldade para remar, estava trazendo desânimo para os discípulos? Porque Jesus disse: tenha bom ânimo. Jesus não ia dizer tenha bom ânimo se a pessoa estivesse animada, não é verdade? Jesus só disse para aqueles discípulos: olha, tenha bom ânimo, porque Jesus sabia que aquele vento contrário, que tinha feito com que eles tivessem dificuldade para remar, estavam trazendo desânimo para a vida dele. Eu não sei nessa noite o que tem trazido desânimo para a sua vida, nem sei o que pode vir te trazer desânimo. Agora eu sei o que Jesus disse. Nós só temos, amados, duas opções: ou nós ficamos com o desânimo, ou nós ficamos com a situação, ou nós ficamos com o que Jesus falou. E Jesus, ele diz a Bíblia, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, que eu li para vocês, que ele viu que os discípulos estavam com dificuldade para remar, porque o vento lhes era contrário. Era por volta da 4ª vigília da noite, era de madrugada. Aí diz a palavra que Jesus foi ter com eles. Por que você acha que quando o desânimo, quando o vento contrário vem contra a tua vida, por que você acha que Jesus não está vendo? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele viu aquilo que seus discípulos estavam passando. Jesus está vendo, amados, todas as coisas. Ele está vendo o vento contrário que está vindo contra a sua vida. E é tão interessante que se o vento contrário, como algumas pessoas chegam a pregar, que o vento contrário, que é a adversidade quando chega contra as nossas vidas, vem de Deus. Eu fico pensando, se uma adversidade vem de Deus, por que é que Jesus vem para desfazer? Porque se fosse Deus que estivesse fazendo com que aqueles discípulos estivessem passando pelaquela situação, levando eles ao desânimo, Jesus não ia desfazer o que Deus estava fazendo. Não é verdade? Aí Jesus diz a palavra que vai ao encontro deles. Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. E foi ter com eles andando por sobre o mar. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Jesus estava indo ao encontro deles e eles achando que era um fantasma. Por que é que eles achavam que era um fantasma, mesmo sendo Jesus vindo ao encontro deles? Porque eles estavam desanimados, porque eles estavam com medo. E quando nós estamos em desânimo, em medo, a gente distorce as coisas. O nosso foco fica distorcido, a gente começa a entender as coisas tudo errado. A pessoa diz Genésio, a gente entende Genário.
A pessoa fala 9, aí a gente fica entendendo que é 6. Sabe aquelas câmeras que precisa para tirar foto? Que você, e o celular também faz isso, que você coloca o foco, foca ou desfoca. Quando nós estamos andando em desânimo, em medo, a primeira coisa que nós perdemos é o foco. Ficamos com a nossa visão distorcida. Nós distorcemos tudo. O que a pessoa fala, o que a pessoa faz, como a pessoa lhe olha, como a pessoa lhe cumprimenta. Se não cumprimenta, você distorce tudo. É por isso, amados, que eu vim aqui nessa noite para lhe dizer que você não pode segurar o desânimo na sua vida. Nem se chegou, nem se vier a chegar. Porque ele vai te tirar do foco. Ele vai fazer com que você veja as coisas distorcidas. Você vê as coisas e as pessoas distorcidas. Não foi diferente com os discípulos. Jesus estava vindo ao encontro deles, eles achando que era um fantasma. Visão distorcida. Estava com a visão embaçada. O desânimo, ele faz isso. O medo faz isso. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram que tratava de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Você percebe que a palavra ânimo e não ter medo tem relação? Não tem como uma pessoa estar andando em bom ânimo e em medo ao mesmo tempo. Ou nós estamos andando em bom ânimo, ou nós estamos andando em medo. Agora, se estamos andando em desânimo, a próxima situação que vai chegar é medo. Anda junto, são irmãos gêmeos. Desânimo, medo. Por isso que Jesus disse: tenha bom ânimo. Aí depois ele continua: e não tenha medo. Porque não tem como ter ânimo e estar com medo. Tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ontem, eu ministrando lá em Mãe Luísa, eu já ministrei esse versículo várias vezes, mas ontem veio algo bem interessante e fresquinho, e eu creio que veio da parte do Senhor para a minha vida, para a vida deles que estavam lá, e vai abençoar a tua vida também nessa noite. Eu não sei se você refletiu nesse texto, e eu te aconselho você em casa, dar uma lida sobre ele. Mas todo o tempo em que Jesus estava indo ao encontro deles, foi lá dar uma palavra para eles. Depois ele subiu no barco, não foi isso? Jesus primeiro viu, depois foi ao encontro. Terceiro passo, Jesus ele foi lá, deu uma palavra para eles e concluiu subindo no barco. 4 etapas Jesus fez para com aqueles discípulos que estavam passando por desânimo. Viu, foi ao encontro, deu uma palavra e subiu no barco. Agora, o vento só parou quando Jesus subiu no barco. E eu fiquei pensando, por que é que Jesus, que já tinha tido uma experiência de tempestade, inclusive com os discípulos, ele já tinha dito para o vento se aquietar numa outra situação, por que é que nessa situação, quando Jesus viu que eles estavam com dificuldade para remar, quando Jesus viu que o vento estava contrário para com a vida deles lá naquele alto mar, por que que Jesus de longe não disse: vento, se aquiete, deixa meus bichinhos aí? Não é? Por que que Jesus de longe não fez isso? Aí depois eu fiquei pensando, por que que Jesus ele não mandou aquele vento se aquietar quando ele começou a andar? Porque eu não sei você, mas se eu fosse Jesus e as ondas estivessem bem revoltas, né? Marcelo que entende de mar, diga aí, não é isso mesmo? As ondas estivessem bem bravas e eu fosse Jesus e fosse andar sobre as águas, eu sabendo que eu tinha autoridade, eu ia dizer: vamos se acalmando aqui, que eu quero andar igual a tapete.
Você já parou para pensar sobre isso? Mas Jesus, ele foi ao encontro daqueles discípulos com as ondas revoltas. Porque a Bíblia diz que o vento só se aquietou quando ele subiu no barco. As ondas continuavam turbulentas quando Jesus começou a falar para eles. Estava turbulenta quando ele viu, continuou turbulenta quando ele começou a andar. Depois, quando ele falou, as ondas começaram da mesma forma. Por quê? Porque Jesus queria ensinar algo para aqueles discípulos, e Ele está querendo te ensinar algo nessa noite. E se eu fosse você, não seria besta coisa nenhuma, e não perdia essa pérola preciosa vinda dele para a tua vida e para a minha vida. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? É que é possível andar em ânimo, em bom ânimo e sem medo, mesmo com as ondas revoltas, mesmo com o vento contrário. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos: você está vendo essa situação aí? Qual o problema? Maior sou eu. Maior é aquilo que eu falo para a sua vida. Se eu digo para você, tenha bom ânimo, fique com o que eu estou falando. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo escreveu dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou algo que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos: olha, não anda pelo que você está vendo. Não considera os relatórios que têm chegado para seus ouvidos. Não fica desanimado porque as coisas não têm acontecido do jeito que você tem desejado. Não ande por aquilo que você está vendo. Não atente para o que você está vendo. Por quê? Porque o que você está vendo é temporal. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos: não importa o que você está vendo, olhe para mim. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Por que foi que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Aí, terminando em Marcos capítulo 6, o versículo 51, finalzinho, diz: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Jesus no barco, essa ventania vai ter que parar. Que barco? Jesus é envolvido na minha vida e na sua vida. Os ventos, eles vão chegar. Você vai passar por dificuldade em remar ou em lidar com aquela situação. Mas porque Jesus, ele está no barco, aquilo ali vai cessar. É temporal. Mas por que é que nós ficamos desanimados? Por que é que às vezes o desânimo chega na minha vida e quer ficar, ou chega na sua vida e quer ficar? Porque nós insistimos em andar por aquilo que nós estamos vendo. Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, para mim aquilo ali é a verdade. E a gente uma hora está crendo, outra hora não está crendo. Voltando ao versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 4. Você está recebendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa? Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo ele continua dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Na versão internacional está escrito: de todos os lados
esse mesmo versículo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Paulo diz: de todos os lados somos pressionados. Mas não importa a pressão, eu não vou me desanimar. Foi isso que Paulo disse. Paulo estava dizendo: olha, pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, abra seu guarda-chuva de aço. Ou seja, não se desanime. Por quê? Porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Amados, foi Jesus que disse que nós teríamos aflições. Mas nós não podemos considerar só a parte A do versículo. Tem a parte B. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: a aflição vai chegar, tribulação vai chegar. E qual é o problema? Tenha bom ânimo, eu estou com você. Você não está sozinho nisso. Esse vento contrário não é maior do que meu poder, não é maior do que minha palavra, não é maior do que meu espírito em você. Amados, a gente precisa andar com mais consciência dessas verdades. Tem gente que porque uma unha quebra, fica desanimado. Foi o meu caso não, viu? Graças a Deus. Tudo é motivo para não ter ânimo. O que é que tu tem? Estou desanimado. Por que tu está desanimado? Não, porque minha unha quebrou. Estou desanimado porque fulano não falou comigo. Estou desanimado porque eu fui no banco sacar um dinheiro e lá não tinha dinheiro. Estou desanimado porque eu fui no médico, eu fiz um exame e algumas coisas eram alteradas. Estou desanimado porque eu fiz planos e já chegou no meio do ano e nada aconteceu. Estou desanimado, estou acabrunhado, estou morgado. Você conhece esse termo? Estou morgado, estou sem ânimo. Aí Paulo disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. No versículo 16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso, e graças a Deus que a Bíblia diz que é de glória. Porque eu vou dizer uma coisa: se tribulação, esse peso fosse de quilo, eu não passava naquela porta. E tinha um monte de gente comigo. Porque a Bíblia diz: olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Graças a Deus que é peso de glória. Mas é importante você atentar, você que está andando em desânimo, você que está andando em tribulação, é importante você atentar que a palavra de Deus diz que essa tribulação é leve. Está pesada porque você que está dando peso a ela, você que está dando força a ela. Luciana, como é que eu dou força à tribulação? Pensando nela, falando sobre ela, se movendo segundo ela. Aí você está dando força. Está passando por uma tribulação, está passando por uma adversidade, só fala sobre isso, só pensa sobre isso. Então aquilo ali se torna forte, vai criando força. Mas a Bíblia diz que é leve e é momentânea. Algo que é leve, amados, é algo que é suportável.
Senhor, eu estou tão desanimado, estou tão desanimado que eu não tenho força nem de sair de casa. Que é um peso. Pois você vai sair daqui leve. Porque esse peso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus fala para a sua vida. O fato de Jesus falar que no mundo você teria aflição, o fato da Bíblia falar que no mundo nós teríamos tribulação, diz que é leve e momentânea. Então não tem que ser pesada. E produz para nós eterno peso de glória. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 ao 7. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Isso é Paulo novamente dizendo, ele disse, olha, quando nós chegando nós à Macedônia, quando nós chegamos lá, não teve alívio de nada. Pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados. Meu esposo, ele sempre fala aqui que tudo é o quê? Não, acho que vocês não aprenderam. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Aí Paulo disse, em tudo. Você já pensou o que era em tudo? Paulo disse, em tudo nós fomos atribulados. Aí para a gente entender melhor, ele continua no versículo. E ele diz assim, ó, lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, nada estava funcionando fora e nada estava funcionando dentro. Mas ele sabia em quem ele cria. Ele dizia, lá em Filipenses ele falou inspirado pelo Espírito Santo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós lemos esses versículos e nós pensamos que Paulo falava essas coisas porque ele vivia na vida boa. Não, amados, Paulo falava essas coisas na adversidade. Paulo falava essas coisas perseguido. Paulo falava essas coisas passando por tribulação, passando por lutas por fora e por temores por dentro. Paulo era igual a mim, igual a você. Passava pelas mesmas coisas que nós passamos, talvez até muito piores. Mas ele entendia, epa, peraí, não vamos nos desanimar com isso não. Epa, peraí, não é assim não. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Vamos cantar, Silas, vamos cantar. O negócio aqui está apertado. Estamos aqui na prisão, vamos cantar. Paulo não tinha motivo para estar desanimado dentro daquela prisão. A gente nem está em prisão e a gente às vezes se pega desanimado. E se você for contar para uma pessoa, aquela pessoa ela vai olhar para você e vai dizer, se for uma mulher, né? Mulher, eu não estou acreditando num negócio desse não. Tu está desanimada, sem movimento, sem vivacidade, sem entusiasmo, sem coragem, por conta de uma tolice dessa. Espera aí, mulher, deixa eu contar o que eu estou passando, para ver se te anima, pelo menos para tu entender que o que tu está passando não é nada em relação ao que eu estou passando. Mas às vezes a gente cria chifre em cabeça de cavalo. Tem gente que não tem problema, aí está achando tão ruim que começa a criar um problema. Ela não tem, aí cria. Não é assim? Aí Paulo disse, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus que conforta os abatidos. Tem um Deus, que é o nosso Deus, que Ele está disponível, amados, para nos dar conforto, consolo. Através da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o fortalecedor, o consolador, o nosso ajudador. Sabe por que algumas vezes nós nos pegamos desanimados? É porque a gente não lembra ou não considera quem está conosco. Porque se a gente olhar para dentro de nós, nós vamos encontrar toda força e todo poder disponível para a gente sair daquela condição. Nós sabemos que existem situações que pessoas elas adoecem emocionalmente, nós sabemos disso. Não estou falando sobre essa questão. Eu estou falando sobre aquele desânimo, daquela aflição que Jesus disse que chegaria para todos. Mas ainda assim ele disse, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo.
Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então você pode ser consolo para a vida de alguém. Assim como Tito foi consolo para Paulo, para aquela igreja, para aquelas pessoas que estavam lá, que haviam chegado e não tinham tido alívio e estavam atribulados. Lá em Salmos capítulo 27, versículo 14, gostaria de chamar o grupo de louvor. Salmos capítulo 27, versículo 14. Eu não sei se você chegou no início do culto, se estava aqui no início do culto, quando o grupo de louvor eles começaram a tocar, a cantar, já no finalzinho, e algumas pessoas elas começaram a dançar aqui. Quem viu? Começaram a dançar, a rir. Essa é uma das formas de ir contra o desânimo. É você cantar, louvar ao Senhor quando você não está com vontade. É você levantar as suas mãos e se render ao Senhor quando a sua vontade é baixar os braços e se enrolar em cima de uma cama. É você abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia e começar a orar e a falar com Deus, quando a sua vontade é somente chorar e não falar com ninguém. São formas de ir contra o desânimo. Aquele que é batizado no Espírito Santo, quando você começa a orar em outras línguas, você percebe o descanso chegando nas suas emoções. Salmos 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando nós estamos andando, esperando no Senhor, confiando no Senhor, o ânimo vem junto. Quando é que eu começo a andar em desânimo? Quando eu estou esperando de pessoas. Quando eu acho que as minhas carências elas vão ser preenchidas por alguém ou alguma coisa. Quando eu acho que quando eu tiver aquilo ali que eu tanto almejo, aí sim eu vou ter bom ânimo. O bom ânimo está na nossa confiança e nossa espera em Deus. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Isaías 40, versículo 29. O nosso Deus, Ele faz forte ao cansado. Tem alguém cansado aqui? Não precisa levantar a mão. Eu não estou falando de cansaço físico, porque cansaço físico se resolve dormindo. 8 horas, tem gente que é mais uma coisinha, né? Mas 8 horas de sono, esse cansaço físico, ele é resolvido. Um bom passeio na praia resolve também. Tomar uma água de coco lá num bosque, como é o nome daquele bosque? Parque das Dunas. Isso traz um descanso para o teu físico. Mas não é desse cansaço que a palavra de Deus ela fala. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você tem andado cansado, se você tem andado desanimado, a palavra de Deus diz que Ele, o nosso Deus, Ele faz forte o cansado. Então o que é que nós precisamos fazer? Crer, amados. Pega a tua Bíblia, Isaías 40, 29, diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado, pois eu recebo agora pela fé a força que eu preciso. Senhor, eu tenho andado cansada, eu tenho andado afadigada pelas pressões, pelas adversidades, mas a tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado. Então eu recebo, Senhor, pela fé a força.
multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A pessoa está no limite. A palavra do Senhor diz: ei, você está no limite, fique tranquilo, eu sou aquele que multiplica a força. Ele não só dá força, mas Ele multiplica a força. De quem? Daquele que está sem nenhum vigor. Então, como eu falei no início, se essa palavra sobre desânimo, se você não está nessa situação, ela é vacina para a tua vida. Quando o desânimo chegar, você lembra: epa, peraí, tem um que me faz forte quando eu estou cansado. Tem um que disse que era para eu ter bom ânimo, mesmo no meio das aflições. Tem um que viu e que tem visto como eu tenho tido dificuldade para remar por conta desse vento. Tem um que não somente está vendo, mas ele vem ao meu encontro. Ele vem e fala comigo. E não só isso, ele vem e senta num barco, vem para estar comigo. E você diz: Senhor, assim como o Senhor foi com esses discípulos, que fez com que esse vento se aquietasse, assim eu creio que é o Senhor na minha vida. Mas tudo tem que ser pela fé. Se você tentar entender na sua razão, na sua mente, você não sai do canto, continua desanimado. Tudo na nossa vida, amados, é pela fé. Canta pela fé, ora pela fé, vem para a igreja pela fé, fala a palavra pela fé, dança pela fé, ri pela fé. Porque quando a gente está desanimado, a gente só tem vontade de quê? De chorar. Aí o que você tem que fazer? O contrário. Quando você está desanimado, você tem vontade de ficar trancado dentro do quarto. O que é que você tem que fazer? Abre a janela e sai do quarto. Quando você está desanimado, você não quer olhar para a cara de ninguém. O que é que você tem que fazer? Vai para um lugar que tem bem muita gente para você olhar para a cara dela. Porque, amados, quando a gente crê que essa força, que esse poder de Deus está disponível na nossa vida, a gente age em fé. Mas a gente fica esperando ter vontade. Lucerna, tu não sabe de nada o que eu estou passando. Eu vou te dizer, tu não sabe de nada do que eu estou passando. Aleluia. Aleluia. Lucerna, tu está pensando que é fácil assim, é? Não é fácil não, tu não sabe das coisas que eu estou passando. Não é fácil assim não, amados. Eu digo a você, se você começar a agir, você vai perceber que as coisas elas começam a mudar. Porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você age e as coisas começam a mudar. Lucerna, mas eu não estou com vontade. É sem vontade mesmo, amados. Quem foi que disse que eu venho para a igreja todas as vezes com vontade? Quem foi que disse que todas as vezes que eu vou orar eu estou com vontade? Quem foi que disse que eu estudo e leio a Bíblia e às vezes vou pregar com vontade? Mas quem foi que disse que nós precisamos andar pelo aquilo que nós sentimos? Andar por fé é andar não pelos sentimentos, mas é andar pelo aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós agimos e aí a vontade chega. E se não chegar, continua agindo, que um dia ela vai chegar. Como nós dizemos lá na Paraíba, não tacar a bexiga, né? Um dia chega. Mas a gente não faz nada. Nem para crer, amados, a gente coloca uma forcinha. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Estou encerrando. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. A instrução para esse povo foi: tem um rei aí da Síria, tem um inimigo aí que tem vindo com força contra a vida de vocês. Mas qual é o problema?
Faça o seguinte, se esforce, tenha bom ânimo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque tem um com vocês. Foi isso que eu acabei de ler. 2 Crônicas 32:7. Qual é o problema das coisas que vêm contra a sua vida? Qual é o problema do rei da Síria vindo com um grande exército contra o povo de Deus? Tem problema nenhum, tenha bom ânimo. Não tenha medo disso não. Porque tem um com você, amados. Quando essa consciência chega para as nossas vidas, que tem um conosco, Deus Todo-Poderoso, o ânimo ele vai precisar voltar, ele vai ter que voltar. E o medo vai ter que sair. Porque há um maior conosco do que com ele. Tem um maior com você, amados. O Todo-Poderoso, ele está em você. E o que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Somente, amados, ter bom ânimo, se animar. E eu não estou falando de uma animação externa não, porque animação externa tem muitos palhaços que estão assim, animados, mas por dentro eles estão em frangalhos. Eu estou falando de uma animação, de um bom ânimo por dentro. E que consequentemente vai refletir por fora. Porque não venha me dizer que uma pessoa que está andando em bom ânimo anda assim não. Como é que está a vida? Está indo. Eu não sei nem fazer cara de desanimado. Nem quero aprender. Nem quero aprender. Quando o diabo bota na minha porta para eu ficar igual aqueles cachorros que as bochechas são arriadas, que eu não sei a raça, e os olhos são assim. Quando eu percebo chegando, eu digo: epa, peraí, não é assim não. Tem um comigo. Aleluia. Tem um com você também. Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui nessa igreja, que estão se sentindo desanimadas. Você vai sair daqui livre. Você pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Talvez eu peça para você fazer algumas coisas, viu? Não se escandalize. Talvez venha a ser necessário você dar uma dançadinha, rir um pouco, se alegrar um pouco. Posso contar um testemunho de livramento? O Senhor me deu um grande livramento que invadiu a minha casa na segunda-feira. E essa palavra veio confirmar, porque eu estava muito desanimada. Só podia ter sido Deus a livrar a gente e as crianças. E é Deus quem faz, é o que foi falado, agora é Deus quem guarda a gente. Você quer falar? Amados. Boa noite, amados. Boa noite, amados. Essa noite é uma noite de festa, de celebração. Essa palavra foi Deus que mandou do céu para minha vida. Porque o desânimo estava tomando conta de mim. Porque eu passei uma situação na segunda-feira, a qual se levantou para me paralisar. Quando foi no sábado e no domingo, eu vivi momentos maravilhosos, onde Deus... Alô? Onde Deus me honrou profissionalmente. E a nossa vida tem que dar frutos para a glória dele. E aí, quando foi na segunda-feira, passou a decorrer o dia, e eu testemunhei até no meu trabalho que Deus estava fazendo coisas grandes, que Deus é grande, que a nossa confiança tem que estar nele. E quando foi na segunda-feira, por volta de umas 9 horas, 8h30, 9 horas, até saiu na televisão essa semana que invadiram a casa de uma senhora aqui no Alecrim e fizeram ela de refém, roubaram as coisas dela.
E esses 2 bandidos que estavam armados, eles foram pulando os telhados e invadiram a minha casa. Eu e as crianças estavam, 3 crianças, eu e as crianças estávamos assistindo desenho na sala. E durante aquela noite algo me dizia, eu estava muito incomodada, eu estava agitada. As crianças estavam agitadas, algo estava acontecendo, mas eu não sabia ouvir o que era. E Deus me trouxe depois o discernimento de que nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, e às vezes a gente não está. E assim que eu ouvi o barulho das telhas, um barulho muito forte, a tendência da gente é ir ver o que acontece, né? Na verdade, Deus gritou para mim: corre! E eu mandei as crianças correrem. Para a glória de Deus, o portão da garagem não estava trancado. Eu abri, saí correndo para a rua com as crianças gritando. Um vizinho nos acolheu, entramos na casa dele. Os bandidos pouco tempo depois saíram da minha casa, armados, atirando para trás. E para a glória de Deus estamos aqui, porque Deus nos livrou, Deus nos livrou. Aleluia, Pai, obrigada, Jesus. E Deus nos livrou íntegros, nada nos aconteceu. E quando voltamos para casa, tudo estava como estava, tudo lá, tudo. Nada foi nos tirado, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de nós. Podemos nos alegrar, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar uma canção, eu vou ser bem rápida. Glória a Deus, os adolescentes já chegaram do JPN, estão ali fora, ali atrás. Uhul! Estão animados? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero que a igreja cante comigo, me ajude em oração com essas pessoas. Amém? Eu vou ser bem breve.
meu prazer é te adorar. Agora a gente vai cantar, celebrar. Eu quero chamar os adolescentes para cá, que a gente vai encerrar o culto com festa. Porque quando o desânimo sai, a alegria chega. Quando o desânimo sai, onde existe bom ânimo, existe festa, existe alegria, existe gozijo. E a tristeza, ela não prevalece. Amém? Aleluia. Aleluia. E se os adolescentes, se vocês quiserem sair para orar por alguém, viu? A gente encerra o culto assim. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Se você nunca dançou na igreja, na presença de Deus, seja livre. Aqui é uma igreja cheia de alegria, cheia de vida, cheia de paz. Adolescentes nunca mais os mesmos. Aleluia. Me chamas para andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E o quê? E sim, nele eu posso confiar, o teu amor não nos deixará. Eu vivo pela fé, não vou viver nem do que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Pela fé que move os altos montes, eu não temerei o mal. Um brado, vai! Me chamas para andar sobre tempestade, eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele posso confiar. O teu amor me deixará. Eu vivo pela fé, não vou viver nem do que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Viva a fé que move, ela move os altos montes. Brada, eu não temerei mal. Aleluia. Se você ainda está sentindo desânimozinho, venha para aqui para perto desses meninos, dessas meninas. Você não tem como você não ser incendiado pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus que está na vida deles. Amém? E aí vocês vão fazer o quê? Cantar, é? Foi embora. Você aguenta só mais um pouquinho? Isso me libertou. Agora eu posso andar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, ele me deu vitória. Eu vou seguir com fé, eu sei que no fim vamos viver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar, até o mundo quer me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar, até o mundo, a minha liberdade eu tenho. Ao Senhor Deus, na minha liberdade eu fui. Ao Senhor Deus,
vou parar, eu vou gritar, até o mundo quer me escutar. Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo. Minha liberdade, lhe danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade, lhe danço ao Senhor. Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo me escutar. Você não vai parar, jovem. Nós chegamos em um evento muito abençoado. E deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Esses jovens que você está vendo aqui não são mais os jovens que você viu no domingo passado. Esses jovens que você está vendo aqui não são aqueles jovens que estão com medo daquilo que o diabo tem preparado para eles. Agora eles estão com vontade de pegar o diabo de frente e dizer: Satanás, sai da minha frente, porque o que Deus falou na minha vida é grande. E eu vou passar como uma carreta por cima de você. Na minha liberdade, Lhe danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade, lhe danço ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja pode sentar um pouco. Aleluia. Os adolescentes podem ficar por aqui. Gostaria de chamar duas jovens que foram para o evento. Elas vão compartilhar algo para a igreja. Amém? Antes disso, eu quero saber se você quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você veio aqui na igreja, nunca viu um negócio desse. Essa igreja é assim, cheia de vida, cheia de paz, cheia de alegria. Porque a gente encontrou um motivo de andarmos em alegria. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém ou quer se reconciliar com Ele? Luciano, o que é entregar a vida a Jesus? É virar evangélica? Aleluia. Entregar a vida a Jesus é você reconhecer o senhorio dele. Não tem a ver com religião, tem a ver com coração. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Ou quer voltar para os caminhos dele? Aleluia. Glória a Deus. Como é que a gente termina um culto assim, hein? Gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Não sei terminar esse culto assim, não. Como é que a gente diz boa noite, vamos para casa com um movimento desse? Que obra é essa aí? É Deus. Elas estão abraçando porque essa senhora é família dela. Não é isso? Amém. E aí? Quem é a primeira? Então, gente, boa noite, graças e paz. Primeiro eu queria agradecer por você ter honrado esse encontro lá de jovens. Deus faz encontro, querido. E muitos deles receberam muitas coisas lá. Muitos deles tiveram a noção de quão grande é o nosso ministério, o que o nosso ministério tem feito. Eu queria convidar a Sara e Danda. Elas foram a primeira vez delas que elas foram. E elas foram ricamente impactadas. Eu queria que elas contassem o que foi que elas receberam lá, qual foi a experiência delas nesse evento, tá? Sara? A paz do Senhor. Eu estou completamente sem voz, mas isso aqui é sinal do que foi o JPN para mim. Quem me visse há 5 dias atrás, quem me visse no culto dos jovens há algum tempo atrás, não ia imaginar o jeito que eu estaria. Eu era aquela garota que sentava sozinha. Mas
Mas não era porque não me chamavam, mas era porque eu tinha vergonha. E minha mãe, vamos filha, vai ser tão bom para você, você vai querer que já seja o ano que vem. E realmente é isso que eu tô com o coração. Eu entrei naquele ônibus sem saber o quão grandioso seria o que Deus faria por mim. Eu já vi tanta gente falando quão bom foi a experiência com Cristo. E eu senti no meu coração, caraca, ia ser muito legal se eu tivesse essa experiência. E eu não esperava que seria no JPN. Meia hora antes de todos os cultos, a gente chegava e a gente fazia rodas de unção, roda segurada nas mãos, porque a unção era muito grande. Deus falou tanto comigo. E eu tive a minha experiência com Ele. E eu não parava de sorrir. Não parava de sorrir, não parava de sorrir. Chega a minha boca, ficava seca de tanto que eu sorria. Deus abriu portas para fazer amizades que eu tenho certeza absoluta que serão para a minha vida toda. Porque são essas amizades que não nos farão desviar do caminho do Senhor. E são elas que a gente tem que manter juntos para levar outras pessoas que são desviadas para o caminho do Senhor. A coisa que eles oraram por mim foi por espírito de ousadia. Todo espírito de vergonha caindo por terra. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui em cima, falando sem vergonha nenhuma para toda essa minha família. E Deus é tão bom. E Deus confirmou uma coisa no meu coração. Desde os meus 3 anos de idade, minha mãe, ela me disse que eu tinha o desejo de fazer missões. E especificamente para a África do Sul. Eu fui crescendo. E começou a gerar dúvida no meu coração. E no JPN, Deus confirmou. Eu vou para a África do Sul, gente. Eu não sei como descrever o JPN, porque foi algo sobrenatural. E se vocês perguntarem para cada um desses jovens que estão aqui na frente, eu tenho certeza que nenhum deles voltou da mesma forma. Cada um deles foi tocado de alguma forma. Cada um deles recebeu uma resposta. Cada um deles foi usado para a vida de outra pessoa. Eu queria chamar a Letícia aqui. A Letícia também foi a primeira vez que foi. O microfone. Deixa eu te falar, gente. Teve gente aqui que deu R$2 para isso acontecer. R$2 e você impactou a vida de uma pessoa. Ele deu R$1 e impactou. Letícia. Oi, gente. Tudo era para eu ir para o JPN, mas eu dizia que tudo não era para eu ir. Então, não tinha comida em casa, não era para eu ir. Tô com dor de barriga, não era para eu ir. E aí ela me chamou. E aí eu enrolei 2 anos. E aí eu tava muito triste. Eu tava até Não conseguia mais. Esse vai descarregar. Eu cheguei a um nível de acordar e falar assim, por que eu tô aqui? E um dia, eu tava num quarto, eu tava tão triste, mas tão triste. E aí, tanta coisa passou, assim, de enfrentar e falar assim, eu vou me matar aqui. E eu nunca tinha pensado nisso, nunca mesmo. Era uma tristeza que eu acordava e falava assim, eu não vou para a escola. Eu cheguei a faltar dias na escola por falta de vontade. E eu não tinha mais vontade de viver. E aí eu sabia, assim, que o que faltava era Jesus. E eu não queria afirmar isso. Eu sabia, eu falava para todo mundo. Mas eu não precisava de conselho, porque aquele espaço que faltava era Jesus.
Eu podia pensar em ir para a festa, para qualquer lugar, fazer novas amizades, ir para a escola, mas não tinha solução. Onde eu acharia a solução? Se eu sabia que aquele tamanho só tinha uma solução, que era Jesus. E Jesus é tão maravilhoso que não era para eu ir. Eu cheguei aqui, eu estava triste, eu não queria ir de jeito nenhum, sentei lá sozinha, só afirmava a vontade, não vai, vai para casa. E eu fui. E eu conheci um Jesus maravilhoso. E essas pessoas aqui são maravilhosas, e elas vão fazer uma diferença no mundo, porque cada um, se salvar 2, se fazer a diferença, vai mudar Natal. Porque ano que vem vai 2, vai 3, vai 4, vai 5 ônibus. E Jesus é maravilhoso e a gente ama muito Ele. Obrigada. Amém, querida. Queria chamar o pastor Eric e Vanessa aqui. Cadê Cíntia? Eu queria fazer um voto com você, que você é pai de algum deles que está aqui, ou você investiu na vida deles. Eu queria fazer um voto com você. Na verdade, eu queria dividir uma responsabilidade com você. Cada um deles receberam palavras lá, receberam coisas novas, direções da parte de Deus, para mudar em alguma vida. E talvez na sua casa, amanhã, ele esteja lá do mesmo jeito, mas ele recebeu uma semente. E eu queria te convidar para, juntamente com nós da liderança, regar essa semente. Ficar falando, olha, lembra o que você recebeu lá no JPN? Lembra o que Deus falou com você lá? Sabe por quê, querido? No tempo certo, você verá essa semente brotando. Amém, querido? Obrigado por sua participação. Muito obrigado mesmo, viu? Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito, mas direito, né? Eu estou muito emocionada com tudo isso. Cada ano que a gente investe a nossa vida neles, é uma realização para a gente. Então não há preço que pague ouvir essas coisas aqui. Não há preço que pague você estar numa conferência e vê-los rendidos ao Senhor, vê-los com o rosto no chão, vê-los com os braços levantados e dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero você, Jesus. Você não tem noção do que é, se você nunca foi ali no JPN. E eu sei que muita gente investiu para que todos nós fôssemos, ajudou, mas nós não poderíamos deixar de honrar a nossa liderança. Se nós estamos aqui, se vocês confiaram em nós, os seus filhos, é porque eles confiaram na gente primeiro. E como uma forma de honra muito simples, nós queremos dar para... Nós queríamos dar para o pastor Beto e para a Lucerna essa camisa do JPN 12. E eu queria dizer que, Lucerna, em nome desse grupo, em nome de nós 4, muito obrigada por tudo. Às vezes a gente vai, mas deixando tanto problema, tantas coisas na nossa própria casa, mas a gente está ali por eles, e eles são vida, e Deus se importa com vidas. E se você, querido, está alheio a tudo isso que está acontecendo aqui, eu acho bom você redirecionar o seu coração e começar a investir neles, nessa geração que está aprendendo a honrar a unção, a honrar a palavra, a honrar a sua liderança. Sabe, você não tem noção. E é como o Neidson disse, você faz parte de tudo isso. Se você não é família de nenhum deles, queridos, mas se você encontrá-los aqui na igreja, abraça eles, sabe? Dá uma palavra de ânimo. Você não precisa ser profeta para profetizar uma palavra de bênção para eles. Declara vida para esses jovens. Sabe, tiveram pré-adolescentes de 12 anos que estavam ali com a gente. Teve Caio, cadê Caio? Levanta a mão, Caio, olha para a igreja. Caio é uma superação. Caio não deu trabalho nenhum. Caio é um exemplo de menino, né? Ele tem algumas condições especiais que a gente deveria ter. E a gente ainda estava assim, né, com o coração, um ficava ajudando o outro a lembrar das coisas. E Caio, cadê Caio?
e os pequenos. Mas eu quero te dizer que Caio não deu nenhum trabalho. Caio foi um menino exemplar. Exemplar. E quantas vezes ele quiser ir, mãe, a gente vai levar. Viu? Então a gente quer honrar a nossa liderança. Essa foi a... Lucerna, por favor. Essa camisa foi a camisa do JPN. E todos eles fizeram parte disso. Eles também pagaram para a gente comprar essa camisa aqui para os nossos líderes. Então, acredite, querido, essa geração vai fazer a diferença. Já começou a fazer a diferença. Eles vão aonde você não vai. Eles falam com quem você não fala. Eles alcançam pessoas que você nunca vai alcançar e nem eu. Mas nós acreditamos. E muito obrigada, pastor e Lucerna e pastores dessa igreja, toda a liderança. Faz desde 2011 que a gente leva esses meninos para Campina Grande. Então é uma responsabilidade. Tem aquelas mães, né, que ficam: mande foto do meu filho, mande foto, cadê meu filho? Está comendo, está dormindo. Mas a gente entende. E esse ano foi maravilhoso, como todos os outros, né? Gostaram do look da pastora? E para a nossa pastora, ainda tem um bônus, né? Essa camisa é uma camisa do nosso grupo de meninas, varoas, né? Para quem não sabe, a gente tem um grupo de meninas e meninos que a gente faz estudos específicos com eles. E tem esse copinho também. Tem uma bandana aqui dentro, você vai ter que usar. É um lenço. Então a gente quer honrar a liderança. Ela entendeu banana, gente. Ela já ia abrir para comer. Bandana. Então a gente quer agradecer muito a vocês. Às vezes a gente aperreia tanto eles, mas é com o intuito de fazer o melhor. E eles sabem disso, né? Muito obrigada mesmo a vocês, toda a igreja, e aos nossos líderes, né? A gente precisa honrar quem nos colocou aqui. E nós não nos esquecemos dos nossos pequenos começos. Amém? E eu quero agradecer também a essa galera linda que tem tanta paciência com a gente. Né, Gabriel? Demais. Ele é super sincero, viu, gente? Então, a gente pega no pé, a gente cuida das roupas que eles vestem, a gente cuida da comida que eles comem. Quem não come, a gente fica em cima, né, Jennifer? Come, tem que comer. E assim, gente, galera, muito obrigada. Vocês são muito massa. Vocês são realmente a geração que vai fazer muito mais do que nós. E a gente tá junto nessa. Vocês sabem que a gente ama vocês. E contem conosco sempre. Amém. Graças a paz, igreja. Que bom estar de volta. Poder fortalecer a nossa igreja com esses jovens que foram buscar mais de Deus para a vida deles e fazer da nossa igreja um ponto de acesso, de resgatar vidas, de fazer jovens que honram a nossa liderança. Eu vou parar. Eu quero dizer a vocês que eu me senti ali como no texto de, acho que é Isaías, que diz: Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Eu passei por esse processo. Na sexta-feira eu adoeci, gente, e foi algo que eu nunca passei na minha vida. Mas eu preferi que fosse na minha vida do que na vida deles, para que eles pudessem aproveitar tudo e não perdessem nada daquilo que Deus tinha preparado para a vida de cada um deles. E foi realmente tremendo o que Deus fez na vida deles. Como vocês já viram, jovens confirmaram seu chamado,
Jovens que nós temos aqui, eu vejo como profeta. Nossa igreja é um celeiro de um grande avivamento que irá acontecer nessa cidade. Nossos jovens não são mais os mesmos. E não fica pensando, mas amanhã é segunda, não tem JPN. Mas eu quero dizer a você, amanhã é segunda e tem Jesus na vida de cada um deles. Eles vão fazer a diferença. Nós escutamos uma ministração do Luca Martini que ele dizia que se talvez fosse orar por alguém, a primeira pergunta que faria a ele mesmo seria: e se não acontecer nada? E a resposta vinha em seguida: e se acontecer? Eles estão com essa resposta: e se acontecer? Nada vai impedir o agir de Deus na vida deles. E eu queria deixar só um versículo, aliás, 2 versículos para eles. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Cíntia. Eu não gosto de falar, não, mas eu vou falar. Como muitos nos conhecem, né? Eu e Neison, nós não temos filhos, né? Por enquanto. Mas eu quero dizer a vocês que eles sabem honrar. Eles sabem o que é honra. Porque mesmo a gente, às vezes, sendo bem novos e, às vezes, se trocando com eles nas brincadeiras, mas eles nos consideram, eles nos respeitam, eles nos aceitaram, eles nos receberam, mesmo como mais jovens, mesmo como, às vezes, que tira brincadeira, enfim. Mas eles nos respeitaram e, diariamente, eles têm nos dado uma lição. E a gente leva para toda a vida. Sabe, quando a gente entrou, né, para os adolescentes, eu disse, a gente não tem filhos, mas em 2018, abril de 2018, Deus nos deu eles como filhos. E a gente só tem a agradecer a vocês por nos receberem, a igreja por acreditar em nós, mesmo a gente sendo jovem, e a Érica e a Vanessa também por ser nossos irmãos, companheiros, amigos, e ter acreditado na gente. E é isso, obrigada, viu? Eu amo vocês, de fundo do meu coração. Pastor Marcelo, obrigada. Glória a Deus, amados. Você está feliz? Vale a pena, né, amados? Vale a pena, viu? E tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa. Eu acredito na vida de cada um aí, se for abrir aqui para falar. E tem muito mais.